Bom dia! Você já parou para pensar que a tecnologia utilizada ela também está em constante evolução para oferecer mais conforto e segurança para você? É isso mesmo. Hoje você encontra no mercado pneus com diferentes tipos de construção e fabricados com novos tipos de materiais. As opções são muitas. No programa de hoje, para ajudar você a compreender melhor as diferenças e vantagens de tantas variedades, nós vamos dar mais informações sobre as tecnologias empregadas na fabricação de um pneu e também vamos explicar quais são os critérios utilizados pela Fiat para desenvolver e qualificar um pneu para os seus carros. Fique ligado! Você conhece a estrutura básica de um pneu? Sabe identificar os talões? Não? Então vamos aprender juntos. Confira! Todo pneu tem 4 componentes principais: carcaça, talões, banda de rodagem e flancos, também chamados de costados ou laterais. A carcaça pares de lonas de poliéster, nylon, rayon ou de fios de aço. Os pneus suportem o peso total do veículo. Os talões são de arame de aço de grande resistência, isolados com borracha e cobertos com lonas, que também são chamadas de envoltório de talão. A função dos talões é manter o pneu acoplado ao aro da roda. Já a banda de rodagem é a parte do pneu que entra em contato direto com o solo. Ela é formada por um composto especial de borracha que é muito resistente ao desgaste. A banda de rodagem é formada por partes cheias, que são chamadas biscoitos, e por partes vazias, que são sulcos. Essa característica garante tração e estabilidade lateral ao pneu e, consequentemente, oferece desempenho e segurança ao veículo. Os flancos, também conhecidos como costados ou laterais, são áreas de flexão do pneu e por isso são fabricados com uma mistura especial de borracha que oferece alto grau de flexibilidade e está preparada para dissipar o calor. Agora, qual a diferença entre um pneu diagonal e um pneu radial? E devido a esta formação, elas formam ângulo com a linha central da banda de rodagem do pneu. No pneu radial, a carcaça é formada por uma ou mais lonas, cujos cordonéis são paralelos e se estendem no sentido radial de talão a talão. Essa característica faz com que eles formem um ângulo reto em relação à linha central da banda de rodagem. Outro diferencial desse tipo de pneu é que, abaixo da banda de rodagem, ele tem uma cinta que circunda o pneu. A construção dá estabilidade à estrutura e garante maior rigidez à banda de rodagem. Juntas, essas características garantem ao pneu radial vantagens importantes como maior durabilidade, economia de combustível, melhor aderência, acelerações e freadas mais eficientes. Como a Fiat seleciona qual modelo de pneu deve ser usado nos carros? Nossa repórter Fiat está em Betim e vai mostrar quais são os critérios usados pela montadora. Vamos acompanhar? Os carros antes deles serem colocados à venda aí na sua concessionária. E com os pneus também são realizados testes. As fábricas precisam mostrar resistência, durabilidade e segurança. José Bosco é o engenheiro responsável pelos testes com o pneu. E ele é que vai nos contar como são realizados esses testes. Bom dia, José Bosco. Bom dia. Como que é fazer o desenvolvimento de um pneu novo para um modelo novo ou uma nova medida de pneus? A gente começa com algum pneu de referência.
avalia esse pneu em todos os itens que são previstos no nosso procedimento de provas. É um objetivo bem claro de comportamento, tanto de estabilidade importante. Na parte de handling, que é a estabilidade, a gente avalia alguns aspectos como coisa desse tipo, comportamento e mudança de faixa, se é um pneu que tem um comportamento progressivo e previsível. E na parte de conforto, a gente avalia a parte de vibração, vê essas vibrações, e ruído, que é ruído também em diversos pisos, desde asfalto liso, quando você vai, por exemplo, fazer uma freada em sinal, é uma avaliação típica, onde o pneu pode apresentar algum ruído que seja muito perceptível para o cliente. Do cliente, do comportamento global do carro. Então não adianta, por exemplo, se fazer uma suspensão bastante bem calibrada se não tem um pneu que se adeque e às vezes até corrija algum item específico de comportamento. Observados itens ou características ruins decorrentes desse desenvolvimento. Obrigada, Zé Bosco. Agora que sabemos que os pneus precisam comprovar qualidade, Cinco segundos para pensar o que significa todas as letras e números no pneu. Bom, querem uma ajuda? Vamos conferir se vocês acertaram. Todo pneu traz no seu flanco o nome do fabricante e seu logotipo. Ao lado do nome do fabricante você encontra o modelo do pneu. Do lado, características e dimensões e construção. Por exemplo, 175 indica largura da seção em milímetros. 70 é série técnica e mostra a relação entre altura e largura de seção. R, quando existir, indica a estrutura radial. 13 indica em polegadas o diâmetro interno do pneu ou diâmetro do aro. Ao lado da informação sobre características, fica o índice de carga e código de velocidade. Nesse pneu, 82 é igual a 475 kg por pneu e para identificá-lo, basta consultar a tabela do fabricante. Já a letra T indica fabricante. Aqui vem a informação se o pneu é uma versão com câmara, Tube Type, ou sem câmara, Tubeless. Próximo ao ombro do pneu, vem os indicadores de desgaste TWI, Tread Wear Indicators, que na verdade são ressaltos existentes na banda de rodagem. Quando eles são atingidos, está na hora de trocar o pneu. Os TWI indicam que restam apenas 1,6 T. Ela indica o estabelecimento de produção, o tipo de pneu e o período de fabricação. A matrícula DOT é o mesmo que o número de chassi de um veículo. Através dela, o fabricante consegue rastrear todo o processo de fabricação do pneu.
Ah, e atenção! Quando você for substituir um pneu, fique atento também à série técnica. E no caso de trocar os pneus de uma série por outra, observe o diâmetro externo do pneu e coloque um pneu para a mesma medida. Que o pneu tem uma estrutura reforçada para veículos comerciais leves. Outro detalhe que você não pode deixar de observar é se o pneu tem posição de montagem. Neste caso, são marcados nos flancos o lado interno e externo. Hoje, a maioria dos automóveis O que garante esta segurança? Por que ele é melhor? Vamos descobrir juntos. O pneu sem câmara possui dentro do seu espaço interno uma camada de borracha especial e que garante a retenção do ar. Este tipo de pneu é montado em aros apropriados e para isso são utilizadas válvulas especiais. O pneu sem câmara é mais seguro porque enquanto o pneu com câmara esvazia rapidamente se for perfurado, o sem câmara esvazia lentamente, ou seja, o veículo pode continuar a rodar por algum tempo sem que você precise parar no momento em que ele começou a esvaziar. Além disso, ele é mais fácil e rápido de ser montado e desmontado. Como ele não tem câmara, o peso dela é eliminado e o pneu fica mais leve. Com isso, o carro roda mais livremente, há um melhor aproveitamento do motor e também maior economia de combustível. E como este tipo de pneu não tem câmara, não existe o mesmo calor provocado pela fricção entre o pneu. No mercado, existem vários tipos de roda com as mais variadas nomenclaturas e especificações. Agora, só falta aprender como distingui-las. Vamos lá. Um dos elementos que diferencia uma roda da outra é o tipo de aro, espaço onde você instala o pneu. O aro pode ser de centro plano e de centro semi-rebaixado, ou de centro rebaixado. O primeiro é utilizado em caminhões e ônibus e é formado por anel ou anéis removíveis para permitir a montagem do pneu. Já o aro centro rebaixado é usado em automóveis e também em caminhões e ônibus com pneus sem câmara. O tamanho do aro é definido por dois conjuntos de números. O primeiro informa a largura do aro. Ele é medido em polegadas de flange a flange. O segundo é o diâmetro nominal do aro, que também é medido em polegadas e mostra a distância entre os assentos dos salões. Ao lado da largura, o fabricante coloca uma ou mais letras. Esse procedimento segue normas internacionais, indica o tipo de perfil do aro, centro plano, centro semi-rebaixado ou centro rebaixado. Outra entre o plano de apoio da roda e o centro transversal e deve ser obedecida no caso de substituição da roda. Outra diferença que você pode encontrar entre uma roda e outra são os furos de fixação do disco à roda. Eles podem ser planos, esféricos ou cônicos. Bom dia, Anderson. Quais são as dicas que você traz para a gente hoje? Nós estamos na borracharia aqui da oficina assistencial da fábrica da Fiat em Betim. Hoje nós vamos mostrar para vocês como desgastes nos pneus podem auxiliar na análise do alinhamento do veículo. Quem vai explicar direitinho para a gente é o engenheiro Rodrigo Martini da análise do produto. Pelo desgaste que apresenta o pneu, você pode começar a fazer um pré-diagnóstico de todo o alinhamento do veículo. Nós selecionamos aqui alguns pneus que apresentam desgaste, que são mais frequentes. Apresentar um desgaste total da banda de rodagem, superando até o índice parte da banda de rodagem, onde até o aço
Esse veículo provavelmente deveria estar com ou o camber e a convergência fora do especificado, ou o camber fora do especificado. Um detalhe importante é que quando o veículo apresenta convergência fora do especificado, você passa a mão no pneu no sentido contrário à rotação, você vai observar gomos levantadas. A gente diz que o pneu está arrepiado. Isso significa que é um pneu que estava instalado em um veículo com a convergência fora do especificado. A primeira coisa a ser feita é verificar se não tem nenhum componente no veículo que esteja danificado. Partir para a correção do alinhamento. Um outro exemplo é esse pneu, que também apresenta um desgaste bem acentuado, bem na parte, bem localizado na banda de rodagem, que é também um indício de algum problema. Nesse caso aqui, mais especificamente de camber, porque a gente com os gomos levantados. Ele está um desgaste liso. Isso significa componentes mecânicos da suspensão e, em seguida, a correção do alinhamento, se for o caso. O próximo exemplo, esse pneu, ele apresenta um desgaste acentuado nas laterais, com um desgaste menor. Esse pneu aqui tem um aspecto de que é um pneu que rodou vazio, porque as laterais, nesse caso aqui da banda de rodagem, são sobrecarregadas e a parte interna praticamente não toca no solo. Então ele apresenta um desgaste mais acentuado nas laterais. Uma outra característica de que o pneu rodou vazio, analisando a parte interna dele, observa-se que nessa região aqui, ela se apresenta com a coloração mais escura, porque houve um superaquecimento em função da flexão dos flancos do pneu. O contrário seria um pneu que foi utilizado com uma calibragem acima do especificado. Então a parte interna da banda de rodagem se apresenta mais desgastada do que as laterais, ou seja, a parte interna da banda é que realmente tocou no solo durante a movimentação do usuário do veículo, ou seja, é o controle periódico da calibragem dos pneus. Aqui nós temos um outro exemplo, que é um pneu que apresenta um desgaste localizado na banda de rodagem. Pelo aspecto aqui, onde a gente observa que ele está bem arrepiado, os gomos do pneu, esse pneu aqui sofreu um excesso de freadas bruscas, onde danificou bastante a banda de rodagem do pneu. Pode ser um problema de empenamento de disco ou tambor de freio, que sobrecarrega o pneu sempre naquela região da banda de rodagem, ou eventualmente uma frenagem brusca mesmo, uma frenagem de emergência, que chegou a desgastar a banda de rodagem. Esse pneu apresenta um desgaste praticamente no ombro do pneu. O que significa isso? Foi um pneu que foi sobrecarregado em curvas, né? Vocês podem observar aqui que todo o pneu na região do ombro está bastante desgastado, onde significa que o pneu foi bastante utilizado em curvas e de uma forma mais veloz, inclusive. Neste caso, como é uma questão de utilização do veículo, deve-se alertar ao motorista de que o que pode acontecer com o pneu no caso de uma utilização do veículo em condições mais severas. Esse tipo de desgaste é um sintoma de que o veículo está sendo utilizado de uma forma mais severa. Nós temos esse pneu aqui que sofreu uma avaria acidental e ele apresenta então uma bolha na região da lateral. Essa bolha aqui já significa que a carcaça do pneu, os cordonéis da carcaça já foram rompidos e, portanto, é o pneu que deve ser substituído, porque essa região aqui já está frágil e ele pode vir a estourar durante a utilização. Essa é uma avaria acidental, provavelmente algum buraco, algum obstáculo na pista que ocasionou esse tipo de avaria. O nosso próximo exemplo também se trata de uma avaria acidental na região do flanco do pneu,
com um objeto contundente, que neste caso aqui chegou a haver um arrancamento da borracha, colocando exposta até a lona interna do pneu. É um pneu que também deve ser substituído, porque a sua utilização já está comprometida em função dessa região aqui já está frágil. A análise do pneu é um bom indicativo do que pode estar ocorrendo com o veículo e quais as intervenções que podem ser. O usuário do veículo deve ser informado do que está apresentando o pneu do veículo, e bem como até uma forma de alertá-lo sobre algum eventual mau uso, algum cuidado que o próprio usuário deve ter com os pneus, principalmente no que se refere à calibragem correta dos mesmos. De todos os fatores capazes de afetar a durabilidade de um pneu, nenhum é tão importante quanto a pressão usada para calibrá-lo. A calibragem correta é importante porque a pressão ideal proporciona ao pneu um apoio perfeito no solo. Quando a pressão não é suficiente, o pneu tende a se apoiar mais nas laterais da banda de rodagem e elas se desgastam antes da hora. Além disso, a falta de pressão torna o pneu mais flexível, o que aumenta o calor e prejudica sua estrutura. A baixa pressão causa superaquecimento do pneu, desgaste excessivo, separação da banda e das lonas, compromete a estabilidade do veículo e aumenta o esforço que você tem que fazer para girar o volante. Já excesso de pressão enfraquece o pneu, porque faz com que ele precise suportar uma pressão muito maior do que aquela para a qual ele foi fabricado. Esta tensão anormal leva à separação das lonas e da banda de rodagem. O excesso de pressão também faz os cordonéis do pneu ficarem superesticados e esta condição reduz a flexibilidade do pneu e, consequentemente, diminui sua capacidade de absorver choques, deixando o pneu mais vulnerável a cortes, saliências e impactos, além de reduzir o conforto do veículo. Outro efeito do excesso de pressão é que o veículo se apoia mais na faixa central da banda de rodagem. Isto desgasta mais rapidamente o pneu nesta área. Além disso, o excesso de pressão pode provocar danos nos aros, rachadura entre sulcos e danos no talão. Por isso, você deve sempre respeitar a pressão de calibragem indicada pelo fabricante do veículo e do pneu. E deve recomendar ao proprietário do automóvel que uma vez por semana faça o controle desta pressão. E atenção, este controle deve ser feito com os pneus sempre frios, porque quando o veículo está em movimento, os pneus se aquecem e isto aumenta a pressão inicial. Lembre-se também de usar um calibrador que foi aferido corretamente e não esqueça de regular a pressão do estepe. Mas as nossas dicas não param por aí. Confira! Os principais problemas que contribuem para o vazamento do ar são válvulas mal montadas, flanges de aros corroídas ou enferrujadas, porque elas danificam os talões dos pneus pela fricção e provocam perda de ar. Outro cuidado importante que você não pode deixar de ter é nunca reduzir a pressão dos pneus quando eles estiverem quentes, ou seja, após o veículo ter percorrido uma longa quilometragem. Nesta condição, a pressão aumenta, mas este resultado é temporário. Quando o pneu esfriar, a pressão voltará ao normal. Se você reduzir a pressão do pneu quando ele ainda está quente, vai provocar um problema de baixa pressão. E agora vamos aprender como evitar o excesso de pressão. Para evitar este inconveniente, além de só calibrar o pneu quando ele estiver frio, você deve respeitar a pressão recomendada pela fábrica em função da carga a ser transportada. Outra regra muito importante é, quando calibrar os pneus, mantenha sempre a mesma pressão nos pneus do mesmo eixo. E atenção, pneu radial, quando é inflado e está sob carga, mostra uma barriga. Esse efeito dá a ideia de que o pneu está com baixa pressão. Mas isto é normal para esse tipo de pneu. Nunca infle um pneu radial até que ele adquira um perfil de um pneu convencional. Coloque apenas a pressão recomendada para não comprometer sua durabilidade e segurança. Olha, você jamais imaginou que problemas iguais a esses que mostramos pudessem ser sinais de possíveis inconvenientes no veículo, não é mesmo?
E mais, que a pressão tem um papel primordial. É por isso que é tão importante avaliar cuidadosamente o veículo, começando pelo alinhamento. Mas isso é um assunto para o próximo programa. Bem, pessoal, hoje mostramos as avarias mais significativas e incidentes sobre os pneus. Entretanto, podem ocorrer outros tipos de problemas com os pneus que vão requerer uma análise mais técnica e aprofundada. Nesse caso, deve-se recorrer ao próprio fabricante do pneu ou ao representante. Continue ligado na nossa programação. Na próxima semana, nós vamos ensinar no treinamento na TV como fazer o alinhamento de rodas. Não perca! Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia! Hoje você vai aprender como fazer um bom alinhamento de rodas. Mas antes, veja os benefícios de um alinhamento bem feito. O bom alinhamento garante que as rodas do veículo permaneçam paralelas enquanto o carro se movimenta em linha reta. Mantém os pneus perfeitamente apoiados no solo, garante uma maior vida útil aos pneus e proporciona maior conforto, estabilidade e dirigibilidade ao veículo. Mas o primeiro pré-requisito desse procedimento não é técnico. Ele começa no atendimento ao cliente. É isso mesmo. É muito importante que você entre em contato com o cliente para conhecer a sua necessidade. Afinal, ele pode ter solicitado o alinhamento porque percebeu que a direção está vacilando, constatou algum outro tipo de inconveniente e isso o levou a supor que o problema é de alinhamento, ou quer apenas se prevenir e está preocupado com a manutenção do veículo. Feito isso, o próximo passo é fazer um teste com o veículo para observar como ele se comporta nas retas, nas curvas, quando vão dar a você informações que evitam a perda de tempo e que facilitam o seu trabalho. Para fazer um bom alinhamento, é preciso que os parâmetros que serão utilizados estejam de acordo com as especificações do fabricante do veículo. Como os valores desses parâmetros e suas tolerâncias geralmente são pequenos, para controlá-los você deve manter o equipamento de alinhamento sempre em bom estado e aferido periodicamente. E para que a eficiência destas aparelhagens e, consequentemente, o seu trabalho não seja comprometido, o próprio operador pode adotar alguns cuidados básicos. Observe: se os pratos de apoio estão nivelados e lubrificados, se o equipamento está limpo, se o software com os parâmetros de alinhamento dos veículos está atualizado. E, no caso do alinhador ser eletrônico, de preferência, utilize sempre 4 cabeças. E as precauções que você precisa tomar antes de começar o alinhamento não param por aí. Confira! Antes de fazer o alinhamento e ajustes necessários, certifique-se de que a causa do inconveniente não são folgas ou outros problemas em alguns componentes do carro. Cheque as buchas das suspensões quanto ao desgaste, os braços oscilantes e tirantes quanto ao empenamento. Cheque a folga excessiva nos rolamentos de roda. Faça a checagem da folga nos terminais e tirantes da direção. Cheque a folga nos pivôs da suspensão. Cheque os aros das rodas e os pneus. E atenção! Se detectar falha em qualquer um dos componentes que vimos agora, corrija o que está errado antes de começar o alinhamento. Isto é muito importante. Você seguiu todas as recomendações? Vai começar o alinhamento? Então não confie na memória e nem recorra aos achismos. Eu acho que o valor é... Confira e siga todas as prescrições da fábrica. Faça a calibragem dos pneus e acrescente peso para compensar situações como o nivelamento do carro, o veículo com tanque vazio. Para você começar o alinhamento, o carro precisa estar na condição Standard A, especificada pela fábrica. E lembre-se, caso seja necessário efetuar alguma correção do alinhamento do veículo, você deve obedecer a seguinte sequência. Primeiro, câmber e convergência traseira no caso dos veículos Uno. Segundo, câmber dianteiro. Terceiro, caster. E por último, convergência dianteira.
No primeiro programa desse treinamento, nós fizemos uma revisão de conceitos importantes para o alinhamento, camber, caster, convergência, entre outros. Hoje, você vai ver o que irregularidades nestes ângulos podem provocar no comportamento do veículo. Confira! A conferência e ajuste dos ângulos da suspensão são importantes porque, se não for bem executada, pode comprometer a estabilidade do veículo e conforto do cliente. Por exemplo, um ângulo camber incorreto, além de causar desgaste irregular na banda de rodagem do pneu, também pode provocar desvio de trajetória do veículo. Já um ângulo de caster fora das especificações ou com uma diferença muito grande entre as rodas dianteiras, faz com que o veículo tenda a derivar para o lado que estiver com a roda mais atrasada, ou seja, a roda vai arrastar. O caster fora do especificado também pode causar vibração, o efeito shimmy, na direção e prejudicar o retorno do volante após ser efetuada uma curva. A convergência dianteira ou divergência fora das especificações provoca desgaste prematuro e irregular do pneu devido ao contínuo arrastamento das rodas. Comportamento do veículo, principalmente nas entradas de curvas, tornando a direção muito sensível. E atenção, é importante lembrar que a convergência traseira também deve ser checada e ajustada caso seja possível e necessário, pois esse parâmetro tem forte influência no comportamento do veículo, tanto em linha reta como nas curvas, e também é responsável pela correta centralização do volante. E então, acabou o alinhamento? É hora de você conferir a veículo na rua para verificar o comportamento dele em retas, curvas, acelerações, freadas e o retorno da direção. Bem, este treinamento está chegando ao fim. Nas últimas 4 semanas, você recebeu informações sobre pneus, dicas importantes para o alinhamento de direção e também aprendeu como descobrir inconvenientes em um veículo através da análise do desgaste dos pneus. Espero que tenha aproveitado esta oportunidade. E se você deseja que outro tema seja abordado no Treinamento na TV, escreva para a nossa redação. O endereço da TV Fiat é Rua Andrômeda 367, Jardim Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais. O CEP 32 242 200. Bom dia, bom trabalho e até o próximo programa. Tchau!